Saudações em Goiás, 7 horas da manhã, 22 graus. Então um dia que muita gente consideraria bonito, tá? Né? Sei lá, tem um azul e tal. Não sou o maior, mas é bonito, a gente tem que admitir. Essa cor, né? O problema é que me lembra sol. Mas de vez em quando é bom o solzinho. Correto? Então, Mestre Leider aqui, espero que todos vocês tenham um ótimo dia. Hoje, depois do almoço, nós vamos para a roça. Então, essa é uma das nossas últimas gravações aqui na cidade. Nós vamos ficar lá até 2024. Então, vamos falar um pouco sobre as perspectivas para 2024. Por país, eu acho que é a melhor escolha, né? Então, vamos começar pelos Estados Unidos. Olha, as perspectivas para 2024 para os Estados Unidos são péssimas. Economicamente, eles não se sustentam mais um ano. Eles têm dívidas vencendo, só de pagamento de juros, de 2 trilhões de dólares. Com arrecadação total de 6,5 trilhões. Não tem como pagar. Certo? Não tem como pagar. A arrecadação deles não suporta a quantidade de pagamento. É quando as nações quebram. Quando você não consegue pagar os próprios juros. Tipo, isso pode ser entendido por uma pessoa também. A questão não é estar endividado. A questão é quando você não consegue pagar o juro da sua dívida. Aí você quebra. Por exemplo, você usa limita o cheque especial para pagar cartão de crédito. Aí você está lascado. Já era. Essa é a situação dos Estados Unidos. E sem falar, né? Estamos falando desses 2 trilhões, sem falar de aproximadamente 8 trilhões de títulos da dívida que vão vencer. Eles fizeram em 2016, achando que 2014, perdão. Fizeram em 2014, achando que 2024 nunca ia chegar. Porque o título da dívida pública, os Estados Unidos devem 34 trilhões, mais ou menos. Tem no site WisDebt, né? Para vocês acompanharem em tempo real. Todos esses indicadores. Então, o título da dívida pública, ele é um título de dívida. Terminado o prazo, você recebe juros, né? E terminado o prazo, você resgata. É assim que funciona. Os Estados Unidos devem 34 trilhões de dólares no total. Nessa rubrica, título da dívida pública. Desses 34 trilhões, 8 trilhões foram emitidos em 2014. Então eles vão vencer o ano que vem. Então soma-se aos 2 trilhões de pagamento de juros, 8 trilhões que vão vencer o ano que vem. De principal. O problema é que os Estados Unidos não têm dinheiro. Vocês não têm dinheiro para pagar os 2 trilhões. Quanto mais 8 trilhões. Não tem dinheiro para isso. Recentemente, eles fizeram um leilão com título de dívida pública. 38 bilhões. Muito menos, né? Uma fração de 0,4%, né? 0,4%. E, cara, eles não conseguiram vender tudo. Não conseguiram vender tudo. Então, vocês não conseguem renegociar, vender novamente. Porque aí, no caso, o que acontece? O golpe tá aí, cai quem quer. Os Estados Unidos pegam os 8 trilhões, né? E ao invés de pagar, troca por mais dívida que vai vencer daqui 30 anos, 10 anos. Né? Alonga a dívida. Alonga a dívida, esse alongamento de dívida. Por isso que acumulou tantos trilhões. Não foram necessariamente todos emitidos em 2014. Alguns foram emitidos em 1994. Vocês entendem? Uns em 99, outros em 2004. Só que caiu de vencer 8 trilhões no ano que vem. Eu acho que é o pior ano possível. Porque é óbvio que, em momento algum, os Estados Unidos conseguiriam pagar 8 trilhões de dólares. Não tem como. Simplesmente não tem como, é muito maior que a arrecadação.
Só que se os Estados Unidos tivessem uma boa situação econômica, né, vamos supor que eles tivessem uma boa situação econômica, credibilidade em alta, economia bombando, não seria difícil renegociar, alongar essa dívida. Não seria difícil. Pô, gente, a dívida americana, né? O título da dívida americana, diferente do dinheiro em si, você pega o dinheiro e coloca no colchão. Isso é ruim, porque ele não rende a inflação. O título da dívida americana não necessariamente rende a inflação. A inflação nos Estados Unidos, a real, de verdade, está em 8,5%. O título da dívida americana está em 5,5%. Então você perde 3% em relação à inflação real. Mas compensa, é melhor do que ficar com o dinheiro, que você vai perder 8,5%. Certo? Essa que é a questão. Então, em relação a você ter o dinheiro em mão, compensa. Só que aí vamos falar, muito dessa dívida, principalmente a que foi emitida antes de 2005, né, 2008, ela está com juros de praticamente 1%. Ela rende muito pouco. E se ela for trocada, vamos supor que os Estados Unidos consigam um milagre de trocar esses 8 trilhões por dívida mais longa. Qual que é o problema? Imagine que a taxa de juros média desses 8 trilhões seja 1,5%. E é isso, são juros muito baixos. Tem muitos que estão em 1%, quase zero. Certo? Então, vamos até colocar 1%. 8 trilhões vezes 1% dá 80 bilhões de dólares por ano de juro. Não é muita coisa. Então, não é muita coisa. Dá para aguentar. Você acha otário que fica com 8 trilhões, né? Eles acharam no passado, em troca da promessa de 80 bilhões por ano. Só que o que aconteceu agora? A taxa de juro média dos Estados Unidos está em 5,5%. Então quer dizer que esses 8 trilhões teriam que pagar de juros 440 bilhões, que é muito mais que 80. Somos 440 bilhões ao 2 trilhões que já tem, aí você tem um número muito expressivo. E isso supondo que eles consigam vender. Não vão conseguir. É claro que uma parte eles vão conseguir. A Inglaterra está sacrificando a própria economia para comprar título da dívida americana. Reino Unido, né? A Bélgica está fazendo mais ou menos a mesma coisa, a Alemanha. Quer dizer, os países asiáticos, China está se livrando. Então, parte dessa dívida de 8 trilhões que vai vencer, certamente é chinesa. Estatisticamente, considerando o passado, é provável que 1/3. Parte é japonesa. Estatisticamente, considerando o passado, é provável que outro terço. Então, não sei se chega bem a terço, mas é muito dinheiro que os chineses, seja qual for o percentual que eles têm dessa dívida, eles certamente não vão renovar. Não vão renovar. Eles não vão renovar. Os chineses não vão renovar, os japoneses não vão renovar, os árabes não vão renovar. Então vamos supor que 1,5 trilhão não serão renovados. No mínimo. Só que tem os investidores e tal. Eu creio, de verdade, considerando a enorme dificuldade que eles tiveram para negociar ridículos 38 bilhões, que metade desses 8 trilhões eles não vão conseguir renovar. Então eles vão ter que pagar, como vão ter que pagar os juros. Então você pega metade dos 8 trilhões, então quer dizer que a metade eles conseguiriam renovar, mas teriam que pagar 220 bilhões de juros. A outra metade eles não conseguem, então eles vão ter que pagar. Então são 4 trilhões mais 200 bilhões, né? Vamos colocar 4 trilhões e 200. Mais os 2 trilhões que tem que pagar de juros no total esse ano. Por ano que vem, aliás. Então, em resumo, gente, não vão conseguir. Não tem a menor chance. Vocês teriam que tirar o dinheiro de tudo para pagar título da dívida. Aí que começa o problema deles. Os Emirados Árabes Unidos, ou seja, a Arábia Saudita mandando recado, disseram que se os pagamentos não forem efetuados, se o dólar não oferecer garantia, foi o eufemismo que eles utilizaram, eles vão vender petróleo em qualquer moeda, menos em dólar. E aí o dólar acaba. Que o dólar atualmente só serve para isso. É uma moeda que trouxas aceitam em troca de petróleo.
O Irã e a Rússia ontem mesmo assinaram um acordo que vão negociar em suas próprias moedas 100%, não vão mais usar dólar. Então a desdolarização está avançando a passos muito rápidos. A Índia está fazendo isso, a Indonésia, a Malásia. A Indonésia e a Malásia, esses países estão muito irritados com a questão do apoio americano a Israel, que é uma medida muito dupla, né, que escancara, sabe, está lá, ó, a Ucrânia, pobre vítima, né, se defendendo do agressor russo. E aí, estamos apoiando Israel. Mas como assim? Israel é o agressor. Mas é diferente. Como assim é diferente? Não é diferente. É um padrão duplo. Os Estados Unidos estão escolhendo sacrificar a economia, a sociedade, a credibilidade, o futuro para salvar Israel. Lendo um direito deles. Só que o mundo hoje é outro. Como nós já dissemos, os muçulmanos agora são 2 bilhões. São um quarto da humanidade. Eles têm muitas nações entre as mais ricas desse planeta. Entre os países com PIB com mais de $1 trilhão, que são predominantemente muçulmanos, deixa eu dizer para vocês. Vou tentar fazer pela ordem, do mais rico para o que está mais próximo de $1 trilhão. A mais rica nação da economia muçulmana é a Indonésia, 7ª do mundo, $4,5 trilhões de PIB. A segunda mais rica economia muçulmana é a Turquia, 11ª economia do mundo, PIB de $3,5 trilhões. Aí depois nós temos a Arábia Saudita, próximo de 2,5 trilhões. Egito, próximo de 2 trilhões. Irã, 1,8 trilhões. Aí Paquistão, Bangladesh, tá na faixa de $1,5 trilhão. Nigéria, 1,4 trilhão de dólares. Tem a Malásia, cerca de $1 trilhão. Os Emirados Árabes Unidos também estão muito próximos de $1 trilhão. Então você tem várias nações muçulmanas entre aquelas que estão entre economias superiores a $1 trilhão de PIB. Então não dá para enfrentar mais o mundo muçulmano inteiro. Ainda mais que eles controlam a produção, a distribuição e o comércio de petróleo e derivados no mundo. E os Estados Unidos já passou o pico de Hubbert, que é o momento em que, a partir do ano passado, na verdade, praticamente, cada ano que passa, os Estados Unidos têm menos petróleo. Muitos países ainda não chegaram. O Brasil está longe desse pico, desse momento. Certo? O Brasil ainda está descobrindo petróleo. A Venezuela, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, um pouco menos, mas também está descobrindo petróleo. Os Estados Unidos não tem mais petróleo. Até porque os Estados Unidos começaram a explorar petróleo isso em 1857, cara. Os Estados Unidos fazem essa brincadeira há quase 170 anos. Quase 170 anos. Eles foram os primeiros a explorar petróleo. Então é natural e tem petróleo praticamente em todos os 50 estados. Não chega a ser assim, mas tem muitos estados. Então não tem mais centímetro quadrado do território americano que eles já não buscaram petróleo. O último local, o último estado americano que ainda tem mais petróleo sendo descoberto do que petróleo sendo explorado é o Texas. Fora o Texas, todos os estados americanos já estão declinando a produção. Então os Estados Unidos, que chegaram a ser o maior produtor mundial de petróleo, eles agora vão começar o caminho, que subir é difícil, a queda é rápida. Eles agora vão começar o caminho de não ter mais petróleo. Certo? Eles vão precisar de importar. Para importar, eles usam o dólar, a moeda que eles imprimem. E que é garantido não pela riqueza deles, pela indústria deles, pela solidez do mercado deles, que eles não têm nada disso. É garantido pela força, pela ameaça. Só que nem isso eles dão conta mais. Certo? Nem isso eles vão conseguir mais. Porque que ameaça? Estão perdendo na Rússia, estão para entrar em bode da horta. Certo? Eles não têm mais nem capacidade de ameaçar os outros Houthis. Os Houthis
O Al-Nasrallah tá derrotando eles no Mar Vermelho, cara. Quem que eles assustam? Quem que eles assustam? Eles não têm mais a capacidade de intimidar, de ser o valentão. Não tem economia, não tem ouro. Até alguém falou, ó, os Estados Unidos podem resetar tudo, falar que o dólar não vale nada e trocar para um padrão ouro. Eu falei, sim, se eles tivessem ouro, coisa que eles não têm. Eles não têm, como é que eles vão fazer isso? Recriar uma moeda baseada no padrão ouro se eles não têm ouro. Aliás, muitos bilionários, muitas empresas, mas principalmente bilionários, transferiram centenas de toneladas de ouro para a China. Os próprios ratos estão deixando o barco, cara. A economia dos Estados Unidos está afundando. Então, se os Emirados Árabes, ou seja, a Arábia Saudita, deixar de vender petróleo em dólar, já era para os Estados Unidos. Porque a única coisa, a única indústria que eles ainda têm é de impressão de moeda, quantitative easing. E aí que entra o problema. Porque lembra de falar que eles não têm os trilhões necessários para pagar a dívida? Eles de fato não têm, não arrecadam. Eles têm um déficit comercial de 1 trilhão por ano. Cada ano eles importam 1 trilhão a mais que exportam. Então eles precisam cada ano de 1 trilhão a mais de dólares para pagar só as importações. Eles não têm essa grana, cara. Nós temos o déficit de transações correntes, que já passou de 25 trilhões de dólares. E só está aumentando. Certo? Déficit de transações correntes é um indicador importantíssimo. A dívida externa, que também já está na faixa dos 30 trilhões de dólares. Como é que eles pagam? Nós estamos falando de dívida pública, mas não nos esqueçamos da dívida externa, do déficit de transações correntes. Total da dívida americana, e aí nós estamos falando, nós estamos tirando dado do ISDEBIT. O ISDEBIT é um site do governo americano. Na verdade, não do governo, que tira informações do governo americano. Um site americano. A dívida total dos Estados Unidos é de 104 trilhões de dólares, cara. 104 trilhões de dólares. 4 vezes o tamanho da economia do país. É como se o Brasil devesse 16 trilhões de dólares. Não dá para pagar. Entendeu? Não dá. Michael Woodson, o que não pode ser paga, a dívida que não pode ser paga não será paga. Então os Estados Unidos não podem pagar a dívida, não vão pagar a dívida, porque não tem dinheiro. A alternativa deles é imprimir quantitative easing. Só que se eles fizerem isso, como é que eles vão controlar a inflação? Se eles imprimirem dinheiro, esse dinheiro vai parar no mercado interno. Que o mundo está gastando cada vez menos dólares. Essa é a desdolarização. Antigamente, eles pegavam excesso de liquidez e jogavam para o mundo. É só imprimir dólar e comprar o mundo, né? Só que agora, cada vez menos países aceitam dólares. O dólar é cada vez menos usado. E o ano que vem isso vai se ampliar e mais rápido. A queda vai continuar e vai ser mais rápido. Então, menos países ainda vão necessitar, vão querer dólares. Onde eles vão enfiar os dólares que eles vão imprimir para pagar a dívida? Tem que ser no próprio mercado, pelo menos uma parte boa. E aí o país já está com a inflação muito alta. A inflação vai crescer, porque não tem mercadoria. Só dinheiro, é isso que faz a inflação crescer. Para tentar combater a inflação, que desvaloriza todos os ativos, eles vão fazer o quê? Aumentar o juro? Se eles aumentar o juro de uma dívida de 104 trilhões, o que eles vão ter que pagar por essa dívida vai ser cada vez maior. Eles não têm dinheiro, entendeu? É um ciclo vicioso. Quanto mais você mexe, pior fica. Essa é a situação dos Estados Unidos. Se eles imprimirem dinheiro, eles vão jogar o país numa espiral inflacionária. Numa situação em que, bom, já não pode falar mais de economia americana. Esses dias nós estávamos debatendo na live, falando sobre o Brasil, né? Tem alguns problemas e tal, mas o Lulindo está buscando a ferroviarização do país, desenvolver a indústria ferroviária, desenvolver ferrovias, criar um marco legal, atrair investimento, chinês, talvez indiano, russo,
para japonês, quem sabe, para ter ferrovias. É uma ideia ótima, é o que eu disse. Tem 3 locais no Brasil que suportam trem-bala. 3 locais, só. Trem-bala tem sido um local muito populoso, muito povoado, e as distâncias não podem ser muito grandes. Então, no caso do Brasil, uma linha ferroviária do tipo Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, né, São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Sorocaba, é sustentável economicamente. É a que queria, mas o José Serra e o PSDB boicotaram. Já era para estar construída, né? Mas São Paulo impediu. Essa é uma oportunidade, é uma chance. A outra linha de trem-bala que pode ser feita no Brasil é Goiânia, Anápolis, Brasília. Quem é de fora pode até não saber, mas a região metropolitana de Brasília tem 4 milhões de habitantes. A de Goiânia é quase 3 milhões, se você contar Anápolis. Então são 7 milhões de pessoas em 150 quilômetros. Uma rede de trem-bala muito rápida. Meia hora você sai de Brasília e chega em Goiânia. Ou sai de Goiânia e chega em Brasília. Com uma única parada em Anápolis. E aí sim rola. Uma rede dessa rola. Outra que rola é Maceió a Natal. Passando por Recife e João Pessoa. Tem um potencial turístico enorme, uma região linda, e passa por uma região habitada por uns 8 milhões de habitantes. Então rola. Acho que falar, pode estender para Fortaleza? Pode, mas esse seria trem de média velocidade. Para passageiro, mas de média velocidade. Pode estender para Aracaju e Salvador? Sim. Na verdade, pode chegar de Salvador até Feira de Santana, que está perto, ou Ilhéus e Itabuna, que são regiões turísticas, só que aí trem de média velocidade. Peraí, gente. Compramos as coisinhas para Dona Mãe e vamos continuar. Como eu já estava falando, a situação dos Estados Unidos é horrível. Né? Imprimir dinheiro vai causar inflação. Que é a única, eles não têm outra escolha, de verdade, eles não têm. É quantitative easing, que é o nome bonitinho. Eles simplesmente não têm escolha. A única maneira deles conseguirem pagar isso, não tem como arrecadar, não tem como gerar, no PIB, não vai. É imprimir dinheiro. Só que imprimir dinheiro vai desvalorizar o dinheiro que já tem, porque não tem mercadoria suficiente para, né, contrabalancear. Isso é a definição do que é inflação. E explica por que um país não pode simplesmente imprimir dinheiro para pagar a sua dívida. Certo? Então eles vão ter que imprimir. Como o dólar está cada vez menos aceito mundo afora, e o mundo precisa de cada vez menos dólares, inclusive porque a globalização está entrando em colapso, e eles mesmos tiraram a credibilidade do sistema SWIFT, parte desse dinheiro vai ficar nos próprios Estados Unidos e vai gerar uma inflação monstro. Porque simplesmente eles não produzem mercadoria. Quando a gente discute Estados Unidos, quando você vê a discussão sobre Estados Unidos na TV, nos jornais, é mercado de capitais, é bolsa. Você nunca vê sobre infraestrutura, sobre rodovia, sobre ferrovia, sobre porto. Você nunca vê sobre indústrias novas, sabe? É só, vai fazer uma nova fábrica da Intel no Arizona, ou da TSMC. Aqui vai fazer o quê? Não tem mão de obra. Vai fazer como? Não tem mão de obra. Os Estados Unidos agora só formam administrador de empresa, economista, advogado. Essas pessoas não trabalham em fábrica de alta tecnologia, não tem mão de obra para começo de conversa. Não vou nem falar da infraestrutura caindo aos pedaços. Aí a gente volta ao caso brasileiro. Nós discutimos infraestrutura porque a infraestrutura está sendo discutida. Isso é um país de verdade, uma nação, né, de verdade. E aí nós até estávamos falando, nós paramos aonde? Sim, nas possíveis redes de trem-bala e, no caso, para transporte passageiro, trem de média velocidade. A gente poderia esperar. Salvador se torna um hub. Porque de Salvador você pode conectar tranquilamente até Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade enorme, tem mais de 700 mil habitantes. É grande e está perto. Então rola tranquilamente fazer um trem de média velocidade conectando as duas cidades. E você também pode, para fins turísticos, sei lá, uma linha passando pela ilha de Itaparica, né? Você não tem que dar a volta no recôncavo. Uma linha passando pela ilha de Itaparica, primeira passagem. Depois Valença, depois Ilhéus e Itabuna.
certo? Funfa. Perfeito? Rola. Aliás, em teoria, você poderia até fazer uma linha conectando Salvador a Belo Horizonte. São dois caminhos possíveis, deixa eu mostrar. Certo? Também no Sudeste dá para fazer linhas de média velocidade, já que você ligaria, no caso, Rio de Janeiro a Sorocaba, porque Sorocaba tem mais de 1 milhão de habitantes, a região metropolitana, né? Você ligaria até Sorocaba, e de Sorocaba você faz um trem de média velocidade até Curitiba. De Curitiba, outro trem de média velocidade até Florianópolis, passando pelo Blumenau, Joinville, certo? E de Florianópolis, você chega do Vale do Aço, Criciúma, Tubarão, né? Criciúma, que é a maior. Você conecta, aproveitando a planície, até Torres, e você chega em Porto Alegre. Também é uma linha que garantiria muitos passageiros. E uma quantidade razoável de carga. E economicamente viável para os chineses construírem. Certo? Economicamente viável. Ainda de Curitiba você poderia chegar até Maringá e Londrina e até, no limite, a Foz do Iguaçu. Outra linha economicamente viável. Curitiba seria um hub. O que Salvador seria para metade sul do Nordeste, Curitiba seria para o sul do país. Certo? Também no limite, você pega, digamos, chegou de trem de alta velocidade em São Paulo, você vai até Ribeirão Preto, certo? De Ribeirão Preto, quem sabe? Você chega em Uberaba, chega em Uberlândia, e você poderia, inclusive, terminar de chegar em Brasília. Os chineses têm dinheiro. É uma linha que faz algum sentido. Tá, o trecho da minha cidade, Catalão, até Cristalina, que é o início em torno de Brasília, é complicado. Porque a 200 quilômetros não tem uma mosca. Quem já viajou por essa rodovia sabe, não tem nada entre Campo Alegre, que é a cidade vizinha nossa, e Cristalina. 200 quilômetros, nada. Certo? Mas poderia sim ser feita, ou não, no caso aqui, no limite, você vê que não rola, porque está meio difícil mesmo, é um trecho muito... Você poderia fazer de Uberlândia a Itumbiara, de Itumbiara você chega em Goiânia, e aí de Goiânia você já aproveita um trem-bala potencial que conecta até Brasília. Isso aí gastaria menos e passaria por menos áreas despovoadas, certo? Um eventual trem que chegasse em Fortaleza, você poderia conectá-lo também a Parnaíba e São Luís, para fazer uma linha turística extraordinária através do Nordeste, do litoral nordestino. Então, com potencial. Então, o que a gente discute no Brasil? Infraestrutura. A China está discutindo tecnologia de ponta. A Índia está discutindo tecnologia de ponta. A Rússia discutindo tecnologia e engenharia. Então, e os Estados Unidos estão discutindo o quê? O que eles vão fazer com a dívida? O mercado imobiliário, que pode quebrar antes do financeiro. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro, o desemprego aumenta, a pobreza aumenta, os juros vão aumentar. E os aluguéis já estão da estratosfera, as pessoas estão morando nas ruas, tipo Canadá. O burrão lá do Justin Trudeau atraiu pessoas se esquecendo de construir casa para elas. Um imbecil. O Canadá também está nessa. Então, o preço dos imóveis está indo para a estratosfera, ninguém está fazendo novos imóveis, porque isso é indústria, não investe em indústria, é só especulação. E a situação está ficando crítica. Ninguém quer novos empregos, porque os juros estão aumentando, ou seja, não vai parar de fazer casa. Só que não de morar. Então é a tragédia anunciada. Certa especulação imobiliária cria bolha. E o Brasil está passando por isso, bolha imobiliária. Gente, todas as bolhas estouram. Isso é junto com a outra bolha, que nós já explicamos, a Tesla. A Tesla foi definitivamente ultrapassada pela BYD. A BYD produz mais carro, vende mais carro, fatura mais, lucra mais. No entanto, a Tesla vale 7 vezes mais. Como assim? Não vale, não tem como. O valor, para vocês terem uma ideia, da BYD no mercado acionário é menor que o faturamento dela. Isso é insano. O valor da BYD está super subfaturado. E o valor da Tesla está uma bolha absurda, está muito além do que ela vale de verdade.
Essa coisa a maioria das empresas, isso acontece com a maioria das empresas americanas. As poucas que estão valorizando, não é porque elas estão vendendo mais, faturando mais, tem melhores perspectivas, não. É porque as outras são tão ruins que está todo mundo comprando as delas. E está se criando uma bolha. Então você tem uma bolha imobiliária, uma bolha financeira, uma bolha no mercado de ações, no mercado de capitais. Vão estourar, cara. O ano que vem elas vão estourar. E aí, o que os Estados Unidos vai fazer? Afundar. É só isso. Não guarde o dinheiro de vocês em dólar. Não preciso nem dizer, também não guardem em euro. Até mais, bom dia.